Antes de tudo, indicar para vocês o livro Zorgan Voda, A Redenção, da minha autoria. Há vídeos aqui no YouTube fazendo a resenha do mesmo, né? Eu também tenho mais livros desse universo aqui, lá no site Clube de Autores, bem como outros livros da área da ufologia, que é outro eterno mistério aí que eu tenho paixão. Não esquecendo, a camiseta que o meu personagem recebeu. Aqui, cara do livro, e atrás, é claro, falando desse humilde youtuber aqui, cuja paixão aqui faz as coisas aí acontecerem, atrás. Portanto, prestigie aí o meu canal e conheça o universo de Zorgan Voda. E aqui vamos a mais um vídeo de Deep Space Nine, falando agora um pouco mais dos alienígenas e dos seus planetas e costumes aí que mais acabaram se destacando. Na série, a grande representante é a Tenente Jadzia Dax, especialista em ciências e, quem diria, artes marciais Klingons. Ela ficou 3 anos se preparando no seu planeta, né? Não só, né, para vir para a estação Deep Space, bem como para receber o simbionte. Porém, ela é a única que foi rejeitada, tentou uma segunda vez e daí sim conseguiu. Como no último episódio, né, da 6ª temporada, a personagem Jadzia morre, né? Muitos até comentam, né, que ali no primeiro episódio da 4ª temporada, o personagem Klingon, o Wolf, entra na série. Ele que ficou por vários anos também fazendo a nova geração, né? Ele que também era dividido, já que os primeiros anos de vida dele, ele foi criado entre os humanos, não aceito entre humanos e Klingons. Mas aqui, ele e Jadzia acabaram se tornando um casal, né? Claro, se casando, mas é visível que a personagem se tornou uma sombra perto do grande carisma, né, de Wolf. E uma curiosidade que eu tenho em outro vídeo, né? Os roteiristas parece que quiseram dar um destaque maior para esse Klingon negro aqui, né, para beneficiar a audiência. Assim, o último episódio da 6ª temporada, ela morre. Como todos tinham contrato até a 6ª temporada, ela parece que não quis retornar. Permaneceu aí na Paramount, né, fazendo outras séries e outros serviços. Inclusive, em 2018, a atriz veio a se casar com um dos filhos de Linoy, ele que acabou fazendo, né, o famosíssimo Vulcano Spock. A trio Ezri acaba se tornando, né, Ezri Dax. Ela entra no 2º episódio da 7ª temporada, mas, coitadinha, não chega nem perto do carisma que tinha a outra atriz, sem falar que ela estava toda hora sendo simplesmente, parecia um gravador da memória dos outros. Olha, detonaram uma espécie na série. Se o beijo, né, do Capitão Kirk e a Uhura, lá na série dos anos 60, foi o primeiro beijo interracial que tivemos, né? Aqui, quem diria, temos um beijo LGBT. 3ª temporada, 5º episódio, né? Vidas passadas, né? Uma mulher chega na estação e ela já foi casada, né, com um dos antigos hospedeiros de Dax, tendo certa atração. E as memórias desse amor acabam tomando conta de Jadzia e elas acabam fazendo o primeiro beijo, né, que existe entre mulheres aí na franquia que eu conheça, pelo menos. Eu não assisti a Voyager nem a nova geração. É claro que os produtores pensaram, devemos ou não devemos levar essa cena aí para as telas, mas eles acabaram lançando sim. Porém, nem toda regra é tão regra assim.
quarto episódio da terceira temporada, Equilíbrio, o trio Johan Belar acaba trazendo fortes revelações. Jadzia começa a ter certas visões muito fortes e descobre depois que esse Johan chegou a ser, sim, hospedeiro de Dax por um breve momento. Mas ela ficou sabendo uma coisa muito complicada, né? Que, conforme os Guardiões, ele não havia sido selecionado, ele surrupiou o simbionte Dax. Porém, Johan acaba revelando que sim, todo trio pode ter um simbionte. Isso, a coisa que a regra é tão exigente, era apenas para evitar que os simbiontes acabassem se tornando uma coisa à toa ao invés de uma coisa sagrada. E posterior, os próprios Guardiões também revelam que isso é verdade, mas o segredo é mantido. Afinal, por debaixo, os Guardiões revelaram que, pelo que eles apostam, mais da metade da população do planeta Trill pode receber simbiontes, sim. Eu até achei que isso também seria explorado de alguma forma, mas acabou passando lotado. Os Cardassianos, espécie poderosa, militar, altamente desenvolvida, mas inacreditável, tem sérios problemas quando recebe picadas de insetos e adoram o calor. Eles que dominaram e sugaram Bajor por cerca de 60 anos. E habitaram, a Teroknor, nome da estação Deep Space na época deles, por cerca de 18 anos. Aliás, ela era utilizada para controlar a extração de minério e também foi construída por bajorianos. E uma das fortes complicações é que essa situação política e militar acaba nunca tendo uma resolução. Tudo acaba ficando um clima muito forte. E, claro, muitos grupos de resistência ainda estão por aí. Inclusive de um deles, a segunda em comando da estação é uma bajoriana, sendo ela a Major Kira. Porém, é claro, quando os fundadores são obrigados a conviver com os Cardassianos, enfrentam essas complicações, já que os fundadores têm um certo problema, eles não suportam muito o calor e começam até a se definhar. De um lado estava Domínio, liderado pelos fundadores Cardassianos e algumas espécies que vieram do quadrante Gama. Porém, do lado aqui do quadrante Alfa, os Klingons não sabiam se queriam ou não queriam entrar nessa guerra, nunca deixando para lá, temos aí os poderosos Romulanos, mas por bom tempo eles fazem um pacto de paz, não agredindo ninguém do exército invasor, ficando um bom tempo os humanos solitários. Início da sexta temporada, todo aqueles que fazem pacto aqui ao lado dos humanos, simplesmente conseguem ter sérios reveses, já que chegou uma hora apenas a Federação estava enfrentando o domínio. Mas no sétimo episódio da sexta temporada, o sacrifício dos anjos, pode passar para vocês que através da fenda estava vindo 2.800 naves do domínio que ia fazer simplesmente uma colonização em massa. Mas, simplesmente os profetas da fenda, seres espirituais poderosos que vivem lá, queriam, que o capitão Cisco, que eu acho que ele já era capitão nesse momento aí, já que os profetas tinham Cisco como um emissário, e várias vezes eles faziam contato, queria retirar o Cisco aí do quadrante Gama, levando ele para perto aí dos profetas e deixando simplesmente a realidade do domínio vencedor seguir. Mas Cisco diz: não, eu não quero ficar aqui na fenda com vocês, prefiro morrer com os meus amigos. O que os profetas fazem? As 2.800 naves passavam pela fenda, elas simplesmente desaparecem. Achei que ia dizer alguma coisa delas depois, mas não citam mais nada. E a partir desse momento, o que sobrou do domínio no quadrante Alfa acaba tendo pouco a pouco o seu poder reduzido. Gul Dukat,
Aqui ele acaba sendo, né, o cardassiano mais poderoso, mais atuante aí. Gul, inclusive, é um alto título, né, da terra dele. Ele tem grande liderança, principalmente militar, né? Foi o último comandante, inclusive, que teve a estação Terok Nor. Mas aqui o personagem dele passa por diversas mudanças, mostrando que ele não odeia tanto assim, né, os bajorianos, chegando a ter uma filha com uma bajoriana, né, e essa mestiça permanece ali. Inclusive, início da 6ª temporada, né, no momento da grande derrocata, ela morre e ele acaba ficando catatônico dentro de uma cela, repetindo a mesma frase, que não acredita o que estava acontecendo. Depois, o que ele faz? Ele simplesmente não consegue mais voltar para Cardassia, onde simplesmente o planeta o abandonou, e acaba se interessando cada vez mais ainda. Ele que já achava, né, que os poderosos orbes bajorianos, né, que cada orbe tem um tipo de poder, seria uma grande ferramenta na guerra. Mas como a Fenda e os seus profetas, os orbes também acabaram trazendo mais atrasos para ele. Então o que ele faz? A partir aí do seu retorno, aí, acho que lá pelo final da 6ª temporada, ele quer desvendar todos os poderes dos orbes e chega a virar, inclusive, né, um bajoriano, já que aqui na série, gente, você parece mudar facilmente, né, de uma espécie para outra, nem que seja na base da aparência. E quem diria, no final, ele acaba tendo um grande conflito com o emissário Sisko. Já que o final dessa série aqui, gente, foi bem planejada e tem fortíssima base, sim, espiritual. São as forças espirituais que acabam decidindo muita coisa. Inclusive, o feioso Dukat, já não mais Gul, né, acaba mostrando até o seu lado, né, 007, né, até encantando aí uma monja poderosa, né, a Kai Wynn, e conseguindo muitas informações através dela. Mas o seu lado cretino não some. Assim que sugou todo o conhecimento que podia, liquidou com a mesma. Os cardassianos têm o alto comando, que é chamado assim o poder máximo, né, de organização, mas também existe a Ordem Obsidiana. Essa, pelo que eu noto ali, né, é composto por militares espiões altamente bem treinados, que geralmente até fazem missões solitárias, ou alguns deles. Dentre esses existe o Garak, outro cardassiano que acaba tendo grande destaque, que devido a uns problemas, né, já que ele tentou virar um cara legal no momento errado, ele acaba sendo banido, vivendo na Deep Space Nine como costureiro e alfaiate. Mas pouco a pouco nota-se aquele jeito afetado dele, né, é pura, mas pura mesmo, falsidade, já que os seus dotes de espião e guerreiro muitas vezes acabam sendo requisitados. Os Bajorianos. Nos 60 anos de domínio que ocorreram aí por parte dos cardassianos sobre o povo de Bajor, né, foram 60 anos, e morreram aí de 15 a 20 milhões de pessoas. Logo no primeiro episódio, né, cardassianos se retiram, Bajor acaba tendo um governo provisório, né, e a Terok Nor vira a Deep Space Nine. É claro que a segunda em comando, né, a Major Kira, né, acaba sendo, querendo ou não, a grande fonte, né, que sempre desconfia das intenções dos cardassianos. Como eles são um povo muito mergulhado, né, nos poderosos orbes e monges chamados Kai, não precisa se dizer que eles têm uma forma de medir a energia de cada um, que é chamada de par, simplesmente tocando as orelhas. Os emissários, por exemplo, têm um mais acentuado ainda. Mas desentendimentos políticos fizeram apenas na 5ª temporada, 10º episódio, caminhando com os profetas, finalmente Bajor fez parte aí da federação. As mulheres, a gestação delas é por cerca aí de 5 meses, e elas acabam não tendo tantos desconfortos assim como as humanas. Mas uma coisa elas fazem, elas acabam espirrando bastante.
Inclusive, tem um episódio aí, né, em que aparece a Kira recebendo o bebê, que na realidade, né, a esposa do engenheiro O'Brien é que estava esperando, mas ela é que fica no seu útero, graças a uma adaptação feita pelo próprio Dr. Bashir, gerando essa criança. Porém, na realidade, né, a atriz Nana Visitor, que fazia a Kira, estava grávida mesmo, e utilizaram isso apenas para que ela prosseguisse com a sua gravidez. Interessante que o ator que fazia o Bashir é que era o pai, né? Eles ficaram casados aí de 97 até 2001. Para poupar a atriz Nana Visitor, chegou a se cogitar, já que aparece uma bajoriana, né, lá na nova geração, chamada Lohoren, né? Porém, eles acabaram criando essa situação aí, né, do bebê que a esposa do O'Brien estava esperando para manter ela na série. E legal que mais adiante, quem diria, né, ela que partiu tantos corações, acabou aceitando fazer um casal aí com o comissário Odo. Mas infelizmente no último episódio, né, tristemente, né, já que o último episódio, cara, tem muita tristeza, eu posso dizer, né, não só a despedida de Sisko, que se torna praticamente um ser, né, que fica vivendo lá na fenda, né, ele só promete de tempos em tempos vir visitar o seu filho Jake, que tristemente recebe a notícia, né. Odo no último episódio também decide voltar ao seu planeta a fim de reconquistar toda uma moralidade que parece estar faltando, já que não precisa se dizer, né, que os fundadores acabam se tornando seres muito hostis em relação às outras raças. E no final, Odo acaba retornando ao seu planeta, se misturando, né, ao líquido que faz parte aí o seu povo, porque ele pretende resgatar eles. Parece que os fundadores acabaram se atolando em certas desconfianças e hostilidades e acabaram gerando o próprio domínio e essa invasão. E Odo quer levar de novo a mensagem para eles de paz e amor. As facções, né, de resistência, gente, muitas sobrevivem, como por exemplo os Maquis, né, que ainda vivem lá na zona desmilitarizada de Cardassia. Mas inclusive, né, eles dão um pulinho na série Enterprise, já que a USS estava perseguindo uma nave Maquis quando ela acaba entrando também numa fenda temporal e se aventura aí brigando a série inteira para retornar aí, né, à sua devida linha do tempo. Pode-se dizer que a Major Kira fez parte do Shah-Kar, mas como essa série aqui não deixa os roteiros se acomodarem, até ela se surpreendia com as atitudes deles agora, como na quarta temporada, pela União Global, que também tinha um apelido chamado O Círculo, acabava sendo a que tinha maior hostilidade. Ela achava que os bajorianos eram a espécie superior e todas as outras eram inferiores. Outros membros do grupo de resistência Caminho da Verdade tentaram matar o próprio primeiro-ministro de Bajor. Em Bajor, claro, também existiam profetas em carne e osso. Inclusive a força religiosa lá em Bajor é muito grande. Existem tipo níveis como Kai, Vedek e monges. Porém, os profetas lá da fenda temporal, nem precisa se dizer, o Pag deles, que seria a energia espiritual, é o mais forte de todos. E a própria fenda temporal, né? Acredita-se que foram os próprios profetas que vivem lá que a fizeram, sendo considerada, né, uma fenda temporal muito estável e confiável. Tudo que você tem a fazer é viajar na direção onde ela está e assim que você chega perto, ela aparece e depois, é claro, se fecha. E pelo que eu lembro, quarta temporada, episódio 16, é o momento que o CGI fica um pouco mais caprichado, fazendo um show à parte cada vez que ela é acionada. Os orbes, que são 9 no total, né? Eles também estão aí, né,
na posse aí dos bajorianos. Cada um deles significa uma coisa. Especialidade, por exemplo, em sabedoria, conhecimento e até viagem no tempo. Aliás, Dukat acaba inclusive tentando liberar, dando mais poder ainda a estes, né, na tentativa dele voltar a ser algo significativo no universo. Os profetas baniram da fenda temporal, né, os alienígenas e deixou eles, né, presos nas cavernas de fogo de Bajor. Geralmente a presença deles era, né, representada através aí de um fio, né, em forma de fogo. E a ideia destes banidos, né, é recuperar, né, o templo celestial que os profetas dominam. Eu acredito que seja lá na fenda temporal. A maioria dos bajorianos achavam que esses banidos eram os falsos profetas. Mesmo assim, ainda havia um grupo considerável, né, que organizava cultos para eles, achando que eles de fato é que eram os grandes profetas. Mas ainda bem, o emissário Sisko estava lá e não deixou isso acontecer. É óbvio que nem somente, né, o seu jeito grotesco e violento, já que apenas através do olhar o Klingon já consegue saber se alguém pretende ou não atacá-lo e até matá-lo. Mas aqui a culinária nojenta deles, o seu jeito brucutu, até que são aceitos, já que aqui passam por uma fase de paz com os humanos. Seu planeta é o Cronos e eles têm vários episódios aqui até com considerável aí destaque. Pois assim que entrou o primeiro episódio da quarta temporada, né, o Klingon Wolf, que fazia parte lá da nova geração, ele acabou se tornando também base de muitos conflitos, já que o Wolf foi criado pelos humanos e sempre acabou não sendo visto por eles, né, como um Klingon, né, de confiança. Até que em certa altura em um episódio, finalmente o Wolf consegue uma casa Klingon após um ato heróico, né, para poder colocar o seu nome e finalmente ser aceito. Os tubos Jefferes, que ficaram tão famosos lá na série dos anos 60, né, onde os engenheiros ficavam em pé, né, portanto na vertical, para poder trabalhar neles. Eles na realidade foram criados pelo desenhista Matt Jefferis e acabou levando o nome dele. O engenheiro simplesmente pensou uma forma de manter, né, os atores de uma forma mais confortável, né? E esses tubos famosos lá, já que o desenhista designer Matt aqui, né, só trabalhou lá na série clássica, mas aqui em Deep Space Nine, toma lá da cá, era citado o nome dele, já que lá os tubos receberam, né, o sobrenome do mesmo como uma homenagem. E aqui na Deep Space Nine copiaram a mesma coisa. Há pequenas naves que a tripulação entra e simplesmente viaja nelas. São várias, né, tendo nomes como Ganges e Rio Grande. E, em geral, o nome delas acaba sendo taxado, né, como o principal de explorador. A sede da Frota Estelar fica em São Francisco e a Terra passa por um excelente momento de paz e prosperidade. Os sintetizadores, basta você chegar e pedir o que quer com a voz. Não somente fazem a comida, como até já vem com os recipientes. O rádio de comunicação e até para fazer teletransporte fica em um pequeno bottom, né, na altura do ombro. E, inclusive, teletransporte pode ser num curto espaço, inclusive dentro da própria estação. Esse vídeo vai acabando por aqui. Dê o OK, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.